Oi, gente. Meu nome é Simone Filomeno e hoje eu sentei aqui para fazer esse vídeo para explicar algumas coisas para uma amiga minha que é espírita e eu não acredito no espiritismo. Eu sigo a Bíblia e creio em tudo que Jesus falou. Mas eu fiz uma oração e pedi para Jesus Cristo me mostrar o que ele queria que eu falasse, pedi para o Espírito Santo me guiar. Então, eu cheguei aqui em Mateus 7, capítulo 21. E foi muito interessante, porque aqui diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então Jesus segue e fala: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, o Espírito Santo de Deus me ajudou a achar exatamente a resposta para essa minha amiga, porque essa minha amiga me disse que eu estava falando versículos da Bíblia para ela e não estava explicando nada com nada. E eu disse para ela: mas os versículos da Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu não estou falando o que eu acho, eu não estou dando a minha opinião, eu estou te falando o que é a palavra de Deus. E ela disse que ela não concorda, porque uma pessoa boa também vai para o céu. Mas acontece que não é sobre a minha opinião ou sobre a sua opinião. É o que Jesus Cristo disse, porque Ele é Deus. Então, o que Jesus disse claramente foi, porque ela me disse que quem é bom e quem é espírita também segue a Jesus. Então eu faço algumas perguntas para ela a respeito da Bíblia. Ela me diz: eu não sei a Bíblia, mas eu sigo Jesus. Eu sigo a Bíblia segundo fulano. Eu falo: não, você tem que seguir a Bíblia, segundo Jesus Cristo, não segundo outra pessoa, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deus é Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que Jesus tem a dizer sobre isso? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu, Jesus, lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, agora que é o interessante, porque ele fala tudo isso, porque na verdade ele quer explicar o que você tem que fazer para garantir que quando chegar o dia do julgamento final e você falar Senhor, Senhor, você vai estar sabendo o que você precisa fazer para ele te conhecer. Ele diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras que é a Bíblia, e as pratica, porque não basta apenas ouvir, também temos que praticar. É como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Praticar tudo o que está escrito na Bíblia é impossível para um ser humano. Mas, quando você busca a Deus e recebe o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus te fortalece e te ajuda a praticar a palavra de Deus. E não tem nada melhor do que praticar a palavra de Deus. Porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho um filho que tá com problema de saúde. E quando eu comecei a aprender a palavra de Deus e entendi que a palavra de Deus é absoluta verdade, e não interessa o que o médico fala, não interessa o que o mundo fala, para mim interessa o que o meu Deus fala. E o que o meu Deus, o que Jesus Cristo tem a dizer sobre doenças? Então, se você for em Marcos 5, capítulo 36, não, Marcos 5, capítulo 35,
Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. Ou seja, avisaram o Jairo que a filha dele morreu. E Jesus Cristo disse: não tenha medo, somente creia. Então, se disseram para você que teu filho tem câncer, que teu filho tem autismo, que teu filho está viciado em droga, que seu filho, seja o que for, no caso do Jairo, a criança tinha morrido. E Jesus disse: não temas, somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir de Jesus. E ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde a criança se encontrava. Em uma outra versão em inglês diz que Jesus fechou a porta. E eu creio que ele fechou a porta e ele só deixou entrar os que tinham fé. Porque sem fé não acontece nada. Nós temos que crer 100% em Jesus. Jesus disse: não temas, crê somente. E a fé é muito importante. Então, no versículo 41, Jesus tomou-a pela mão e disse-lhe: Talita, cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Como Deus é maravilhoso. Então, o meu recado nesse vídeo é, na verdade são dois. Toma cuidado. Não acredite em qualquer homem que chega em você e fala isso ou aquilo, o evangelho segundo fulano, segundo ciclano. Leia a Bíblia, estude, tenha conhecimento, use seu cérebro e pede para o Espírito Santo revelar a você a verdade. A segunda coisa é que não importa a sua circunstância, não tema, crê somente. E Deus vai fazer maravilhas na sua vida como está fazendo na minha. Deus abençoe. Então, só para uma coisinha que eu queria adicionar no vídeo, era que teve uma hora no vídeo que eu falo que a minha amiga falou que quem faz o bem também vai para o céu. Claro, nós temos que fazer o bem. Mas ela me perguntou: então quem mata, quem é ladrão, de repente vira crente e aí também vai para o céu? Não é assim virar crente. Mas quem aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador e aceita que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e através do sacrifício de Jesus Cristo nós somos livres, sim, essa pessoa vai para o céu. Por isso que o espiritismo não faz nenhum sentido, porque nós não temos que nascer de novo para pagar o pecado de novo e depois nascer de novo para pagar o pecado de novo. E por isso que quem é espírita não segue a Jesus Cristo, muito pelo contrário. Eles estão ignorando completamente o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar vida eterna, para perdoar os nossos pecados. Então, se você segue Jesus, você não tem que nascer de novo para pagar os seus pecados. Você simplesmente precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitar o sacrifício dele na cruz. Todos os seus pecados estão perdoados quando você faz isso. E você recebe vida eterna no céu, junto com o nosso Pai Celestial. Fica com Deus.